Pires. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu sou Rosana Almeida. Eu sou de Manaus, Amazonas. Eu faço o ID do Senhor no Amazonas, né? A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Essa aqui é a minha bata, né? Onde está escrito Mensageiro de Jesus, que ela é a capelania hospitalar no Amazonas. E quando eu vou fazer o evangelismo, sexta, sábado e domingo, eu tiro ou um dia de semana ou só final de semana para levar a palavra de Deus. Aí você pode me perguntar, e qual é o trabalho do capelão? O capelão, ele vai estar levando a palavra de Deus nos hospitais, né? O capelão, essa bata eu entro no hospital com ela. Eu não vou para as ruas com ela, eu vou com uma roupa normal, uma roupa de evangelismo ou uma camisa onde está escrito evangelismo, né? Então eu vou levar o ID, eu vou semear, né? E aí, através da semente que eu vou fazer, né? Deus, ele vai ter misericórdia, né? E ele vai fazer com que vidas venham a ser transformadas através da minha vida e de pessoas que fazem evangelismo comigo e a pessoa que faz o evangelismo também do seu ministério, né? Então, o que acontece? Muitos têm muita sede da palavra. Tem muitos que sabem ler e tem muitos que não sabem ler, né? E esses folhetos, eles são dados às pessoas, né? Aí a gente chega próximo da pessoa, um bom dia, se for no período do dia, né? Aceite a palavra do Senhor Jesus. Jesus, ele te ama e ele quer mudar a tua história. E a gente dá o folhetinho para essa pessoa. Aí, quando for à tarde, boa tarde. Aí, boa tarde. Posso levar uma palavra para o teu coração? E a gente lê a Bíblia. Onde a gente fala que Jesus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para aquele que crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é por amor da sua alma que eu estou aqui. E aí a gente fala, aceita a palavra do Senhor Jesus. Se ela souber ler, ela vai ficar e ela vai ler. Mas se ela não souber, ela diz, olha, eu não sei ler. Pode ler para mim o que está escrito nesse folheto? E a gente pega e a gente lê esse folheto, faz uma oração e continua o evangelismo. Aí tem também, e assim procede durante a noite, né? E tem também evangelismo nos lares, onde a gente bate palma, pede a licença para a pessoa, deseja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Tem como fazer evangelismo na rua, né? Não só para os moradores de rua, não só para os mendigos, mas também para as pessoas que estão nos bares e também nos hospitais, como UPA. E em UPA, mas em UPA, né? Em pronto-socorro, que dá para levar o evangelismo à noite. Durante o dia, a gente pode entrar para fazer evangelismo. Então, o que acontece? Muitos, né? A maioria dos meus vídeos, quando eu faço, às vezes eu deixo o meu WhatsApp, ou eu deixo... O meu WhatsApp, ele é o número do meu Pix, né? Às vezes eu deixo na descrição. Por que eu deixo, né? Nós temos que ser semeador. Através da semente que você semeia, a gente compra esses folhetos para dar para as pessoas, né? Através da sua semente. É 1,50 o pacote desse folheto, vem 100. Dá para evangelizar 100 pessoas, né? Então, sempre a gente costuma comprar de 3, 4, 5, né? Até de 10 reais, mas tem muitas pessoas que a gente lança o convite para ela, né? Uma missionária, um obreiro, um evangelista. A gente liga, né? E pergunta, olha, hoje vai ter evangelismo, você gostaria de participar? Muitos, olha, eu gostaria muito, mas eu não tenho dinheiro da minha passagem, que é do transporte coletivo, que às vezes é de ônibus, às vezes é de Uber.
E Deus, ele vai fazendo a obra dele, né? Aqui no meu bairro, né? Aqui na minha cidade, Manaus, Amazonas, tem muitos moradores de rua no bairro, né? Eu não estou me referindo em toda a capital, porque não tem como eu ir em toda a capital. Jesus, ele envia vários ceifeiros para levar a palavra. Muitos eu não sei lhe dizer se eles já observaram onde eu moro, mas a minha casa, ela tem um portão que ele é fechado só pela metade, né? Com a chapa embaixo. E aí o resto para cima ele é que nem as grades do presídio, né? Todo cheio de gradezinho. E o que acontece? Batem palma. Eu faço clamor da meia-noite, que eu oro pelas pessoas no clamor da meia-noite, e aí batem palma, aí eu olho, né, para ver quem é. E aí muitas vezes é meu esposo, muitas vezes é meus filhos que vão atender essas pessoas. Aí eles dizem, olha mãe, ou meu esposo diz, olha amor, tem alguém batendo palma no portão. E às vezes ele já até conhece quem são as pessoas, né? E aí quando tem um alimento, né, o qual a gente come e sempre a gente deixa, né, alimentos separados, como frango, arroz, feijão, macarrão. E aí essas pessoas vêm, às vezes, a gente compra pão, né, e deixa. E aí essas pessoas, elas vêm, elas batem palma, dizem irmã, ou dizem pastora, ou dizem missionária, ou dizem senhora, ou dizem amiga, você tem um prato de comida, eu estou com fome. E dói no meu coração quando eu não tenho uma comida para dar para eles. Mas quando tem, eu dou um pão. Tem um morador de rua que vinha sempre aqui, o nome dele era Rafael. Nunca mais ele veio. Ele pediu para mim interceder pela vida deles, né? Eu moro próximo a uma avenida, também tinha dois rapazes, que eles eram irmãos, né? O nome de um era Stanley, né? E de outro era Brian. E ali eles estavam morando dentro da mata. E eles, durante o dia, eles iam catar latinha. Esses eram os moradores de rua. E o catar latinha. Aí quando eles iam catar latinha, aí às vezes eles conseguiam ferro, né? Para vender no ferro velho. Mas às vezes eles não conseguiam o dinheiro do alimento deles. E eles vinham na porta de casa, no portão que faz parte, a nossa casa faz parte de uma avenida, né? A nossa casa tem duas saídas, né? A parte da frente é uma saída e a parte de trás também, ela é uma outra frente, uma outra saída. E o que acontece? Ele vinha, e quando ele saía da mata, ele vinha e ele dizia, irmã, ficava gritando, irmã, eu ouço a sua oração. Eu ouço a sua oração quando você faz o clamor da meia-noite, né? A minha esposa era evangélica, eu tinha esposa, irmã, eu tinha família, mas por causa do vício, por causa do vício das drogas, eu acabei me separando da minha esposa. Larguei a minha esposa por causa do vício, né? Eu conheço muitos outros relatos. Eu conheço um relato de um rapaz que ele veio fazer um portão. Ele falou que a esposa dele deixou ele por causa do vício da bebida. Ela não quis, mas ele deixou a família dele por causa de um vício. Então, tudo isso acontece na vida, né? Eu conheci também recentemente, eu não tô lembrado do nome dele. Eu não tô lembrado do nome dele. Porque são tantas pessoas e ele veio e ele disse pra mim, que ele mora na rua também, sempre ele fica rodando, catando plástico para vender. E ele disse pra mim, conversando comigo, ele disse, irmão, eu era pastor, eu sou ungida pastor, eu era um homem de Deus. Só que houve uma traição na minha vida. A minha esposa me traiu, foi embora com o obreiro. E eu não suportei as lutas, voltei para o mundo das drogas. E eu voltei a viver a vida que eu nunca esperava viver, sendo um servo de Deus, sendo ungido do Senhor, né? E eu disse para ele que Jesus amava ele e que tem um plano na vida dele, né? E que a unção na vida dele continua.
Ele disse, interceda por mim. Eu vou estar intercedendo por ele. Eu intercedo pelos que moram na rua. Eu intercedo pelos que estão viciados, né? Em todo tipo de vício. Tem pessoas que é viciado em várias coisas que você nem imagina, coisas horríveis. Então, o que acontece? Através do Pix que eu deixo e da oferta missionária que você faz, você está semeando, né? Você está semeando, você está ajudando eu ajudar outras pessoas que passam fome. Você está ajudando eu pagar a passagem de um missionário, de uma missionária, até mesmo quando há. Recentemente teve um evangelismo, né? E num desses evangelismos eu viajei, chamei uma outra pastora, eu já estava lá, eu chamei a pastora, eu falei para ela, olha, se você vir, eu vou conversar aqui com a minha irmã, né, que eu tenho uma irmã, que o qual apoia também a obra missionária, né? E eu disse para ela se ela teria como pagar. Ela disse, olha, diz para ela vir que eu vou pagar, né, a passagem dela de ida e de volta. E aí a pastora falou, não precisa ela pagar minha passagem de volta. De ida. Diga para ela me pagar minha passagem só de volta, né? E aí, nisso que isso, o milagre aconteceu na vida, quando eu fiz pela pastora, né, que eu pedi ajuda da minha irmã para ajudar a pastora, que a minha irmã deu um valor simbólico, né? Minha irmã deu R$ 200. E aí eu dei 100 para essa pastora e fiquei com 100, né, para pagar minha passagem de volta, porque eu pedi para fazer a obra missionária, né? E aí o que acontece? E aí ela pagou, né, ajudou essa pastora. E aí o milagre aconteceu na minha vida. Uma outra missionária conheceu uma outra mulher que é dona de um barco, né? Eu tô orando pela vida dessa mulher, né? Ela disse, olha, missionária, você... Conversei com a moça, falei que você e seu esposo são um casal de missionário e a gente tinha ido de moto, tá? Para essa outra cidade. De lá a gente tinha que pagar uma lancha. Então, o que aconteceu? O barco do meu pai viria para uma outra cidade, quando eu fui daqui de moto, e aí eu coloquei a moto dentro do barco, eu já não paguei minha passagem, eu gastei R$ 76 de gasolina, e aí chegou lá, coloquei a moto no barco e fui para essa cidade. E aí o que acontece? Quando eu voltei, Deus ele tocou no coração de uma outra missionária que falou com o dono desse barco e ela disse que era um casal de missionário. E aí o milagre aconteceu. Essa mulher, ela trouxe ela trouxe meu esposo e ela trouxe a nossa moto, né? Cheguei, agradeci, orei, né? Agradeci, abracei ela lá, quando eu vinha no camarote, ela ainda cedeu o camarote para mim. E aí eu abracei ela, agradeci ela, né, pelo que ela fez por mim. E é dando que se recebe. Eu lembro que tinha dois rapazes, né, que inclusive um tá preso, agora ele tá solto, mas o outro ele tá preso. Eu lembro que eu tava fazendo a faculdade pela manhã e passava a noite todinha. Eu passava a noite todinha fazendo pizza, né, trabalhando no lanche, que a gente montou um lanche pela uma empresa aí. E aí o que acontece, né? Aí a gente montou esse lanche. E aí eu passava a noite fazendo pizza. E quando amanhecia o dia, eu ia para a faculdade com sono. Tinha as vezes que eu entendia, tinha as vezes que não entendia. E era muito difícil porque eu estava bêbada de tanto sono. E eu tenho um problema de pressão ocular. Eu uso óculos. Hoje eu não tô com meu óculos, mas eu uso óculos direto. E quando eu fico muitas horas sem o óculos, dói muito minha cabeça. E aí, depois, quando eu saía, eu ia evangelizar. Quando eu ia para a faculdade, eu levava esses folhetos e evangelizava. E quando eu vinha da faculdade, eu vinha evangelizando. Quando meu esposo me levava, eu evangelizava dentro da faculdade, né? Quando ele não me levava,
Eu saía da faculdade, eu saía evangelizando. E na faculdade mesmo eu passava de. Pedia para uma. Eu dava para uma colega, dizia, dá para a colega da frente. E assim eu ia fazendo. Né? Fiz várias vezes. Não era todas as vezes que eu fazia, mas eu fazia várias vezes, porque como a gente semeia muito esses folhetos, a gente tem que comprar sempre, a gente tem que sempre ter folheto com a gente, óleo ungido, né? Então eu faço parte dessa capelania hospitalar Mensageiro de Jesus, né? O qual é a capelania hospitalar no Amazonas, né? Então o que acontece? Por que é capelania hospitalar no Amazonas? Porque ela é feita no Amazonas. Mas nós que somos capelãos mensageiros de Jesus e transmitimos essa mensagem até você. Então, a gente lê sempre a Bíblia para as pessoas quando a gente vai nos lares e que a gente bate palma, a gente é bem recebido. E aí a gente dá o folheto, olha senhora, eu vim trazer uma palavra amiga para o seu coração. E você aceita a palavra do Senhor Jesus e as pessoas aceitam. E aí, senhora, você gostaria de receber uma oração, gostaria de orar pela sua vida, e ali a gente ora, né? Então, é tremendo as coisas de Deus, né? Então, é tremendo as coisas de Deus. E também eu vou contar um relato que quando veio um rapaz pedir também, né? Que eu não terminei de contar, os dois rapazes vieram pedir comida, eles falaram que estavam com fome. E aí eu dei para eles uma marmita, né, dessas de descartável. Eu coloquei a sopa, que eu vendia sopa, eu dei para esses rapazes a sopa, né? Que eu disse que eu ia fazer a sopa solidária sempre, mas só que também a gente não tem, né, o recurso para fazer a sopa solidária, sempre para dar às pessoas. Por isso que a gente faz mais a marmita e dá para os que moram na rua, para os que têm fome. E esses dois rapazes não moram na rua, só que não tinham o que comer, né? E o que acontece? Quando eu, da faculdade, nesse dia meu esposo não me levou, eu fui para um shopping, né, popular, aqui em Manaus. Essa senhora, ela faleceu com Covid. Eu cheguei com tanto sono, eu não tinha tomado café e eu tinha esquecido o meu dinheiro na minha bolsa em casa. Eu tava, só tinha a carteirinha, né, que eu colocava crédito na carteirinha. E eu cheguei com tanto sono, tão cansada. Eu perguntei, vozinha, a senhora tem café aí? Ela disse, eu não tenho, mas eu vou comprar para você. E aí ela pegou, ela foi comprar aquele café. Quando eu vi, ela disse, já é 11 horas, menina. Tu tá com uma cara de tão cansada. Eu falei, daqui vou ficar um pouco aqui, né? E aí eu vou ficar um pouco aqui nessa lojinha, que nesse shopping popular eu tenho uma lojinha que sempre que Deus ele envia alguém para me ajudar nessa lojinha. E aí o que acontece? Aí eu fiquei nessa lojinha um tempão. E aí quando eu vi, ela veio com um prato de comida. Eu pensei que aquele prato de comida, na noite que eu ajudei esses rapazes, era mais ou menos depois do clamor da meia-noite, porque mesmo trabalhando, eu separava o meu tempo para orar, né? Orava, mesmo trabalhando, pedia para minha filha, pedia para meu filho, olha, vocês podem fazer, podem rechear que eu vou tirar meu tempo para orar. Isso eu ia orar, né? Nesse horário que os rapazes pediram a comida de mim. Quando eu dei para eles aquela comida, eles comeram, eles falaram que essa comida tá muito gostosa. Eu não sei se é a fome, mas tá muito gostosa. Foi a palavra que eles falaram para mim. E quando chegou lá, Deus não deixou nem para retribuir no outro dia, no mesmo dia. Quando eu cheguei no horário, era mais ou menos quase meia-noite, como eu tô falando para vocês. Quando foi mais ou menos quase meio-dia para 1 hora nesse mesmo quase período, quase 1 hora de período nesse mesmo dia, eu ajudei eles pela madrugada. Quando foi pelo meio-dia, quase 1 hora da manhã, essa senhora pegou e me deu um prato de comida. Eu não suportei, eu chorei. Na mesma hora, eu lembrei desses dois jovens. E aí, quando eu estava no ônibus, vinha uma senhora lá, sentada, quando eu retornei para casa,
eu comentei com ela. Ela disse: é, minha filha, Deus, ele existe. Não pensa que tudo que a gente semear de bom, que a gente não vai colher, a gente vai. E se a gente semear coisas ruins, a gente vai colher coisas ruins. Então, por isso que quando eu deixo meu Pix, quando eu deixo o meu e-mail, eu digo, se você quiser semear, se você quiser colaborar no valor que o Espírito Santo tocar no seu coração, esse teu dinheiro não vai ser para mim, né? Não vai ser para as coisas ligadas a mim. A oferta que você vai semear vai ser para ajudar pessoas. Quando eu digo também para você, você que tiver roupa e que tiver num estado bom a sua roupa, se você quiser me doar, também entre em contato pelo número que eu deixo, que ele não é só meu Pix, mas ele é meu WhatsApp pessoal. Então entre em contato quando você que mora em Manaus, você que mora em São Paulo, onde esse vídeo chegar, que você tiver uma roupa num bom estado, que você era forte, emagreceu e a roupa não serve mais para você, coloque dentro de uma sacola e mande pelo correio, pelo Sedex. Coloque várias roupas e mande, porque Deus ele vai retribuir a você, né? Você, que eu quero te dizer, tudo aquilo que você semeava no reino de Deus, o altar lhe devolve em dobro, né? E devolve em dobro, porque eu quero te dizer que a gente que faz o trabalho missionário, a gente não vive de brincar, de levar a palavra, a gente vive aquilo que o Espírito Santo ministrar no coração da gente para a gente fazer, né? Para a gente viver. Nós temos que viver o extraordinário de Deus. Então, Deus já fez coisas tremendas na minha vida que vocês nem podem imaginar. Eu digo para Deus que eu quero viver a minha velhice, na presença dele, né? Eu ainda vou contar meus testemunhos para vocês, para aumentar a fé de vocês, né? Então, você que quiser ajudar, ajude, porque Deus, ele fará muito mais para você. É dando que se recebe. É dando que se recebe, né? Quando tem propósito nos lugares onde eu vou, eu contribuo e eu vejo resposta de Deus, né? Eu vejo resposta de Deus. Então, da maneira que tu estiver fazendo para Deus, Deus ele vai fazer para você, né? Porque quando ele diz que quando os servos perguntaram, Senhor, aonde foi que nós tivemos com fome? Aonde foi que nós tivemos nu? Aonde foi que nós tivemos enfermo? Aonde foi que nós tivemos preso? Ele diz que quando a gente não faz para um dos pequeninos, a gente não está fazendo a ele. Quando a gente faz a um dos pequeninos, é o Senhor que nós estamos fazendo. Então, um abraço no seu coração. Eu quero te dizer que Jesus, ele te ama e ele tem um plano de salvação na tua vida. Creia que Jesus vai mudar a tua história. Até o próximo vídeo, né? Que é onde eu vou contar testemunho. Olha, eu vou tá para incentivar a tua fé, eu vou estar orando pela tua vida. Se você quiser fazer seu pedido de oração especificamente por alguém ou pela sua vida, pela área que você estiver sofrendo, pode me chamar no WhatsApp. E outra coisa, olha, vai ter vídeo no Clamor do Meio-Dia, que eu amo orar no Clamor do Meio-Dia. Eu amo orar no Clamor das 3 horas, vai ter o Clamor das 3 horas. Você aguarde o vídeo de 3 horas, porque vai ter o vídeo da oração de 3 horas. Então você guarde o Clamor da Meia-Noite. Esse Clamor da Meia-Noite, ó, pra glória de Deus, ó. Há muito tempo eu venho fazendo. Há muito tempo eu venho fazendo o clamor ao Clamor da Meia-Noite. Eu amo orar no Clamor da Meia-Noite. Então eu vou estar fazendo todo o tempo esses clamores em prol da vida de vocês, tá bom? Jesus, ele ama vocês e ele me ama. E é por causa da sua alma que eu estou aqui. Quero agradecer a todos, e pedir que compartilhem esse vídeo